Rádio Unaerp. Entrevista. Olá, ouvinte ligado na Rádio Unaerp. Eu sou Larissa Nozick, do blog Sachê de Temperos, e a partir de agora você acompanha o Unaerp Entrevista. No bate-papo de hoje, iremos falar sobre um tema bastante difundido na atualidade, a gastronomia. Nunca se teve tantos documentários, séries e programas de TV sobre o assunto. E com isso vemos muitas pessoas se despertando para essa área, seja para ser um profissional ou apenas um amador. Existem vários ramos na gastronomia, e hoje vamos abordar um pouco sobre a gastronomia norte-americana. Para isso, vamos falar com Lucas Ferreira, formando em gastronomia e atualmente cozinheiro na Black Sheep Street. Olá, Lucas! Seja bem-vindo à Rádio Unaerp e muito obrigado por ter aceito o convite para a entrevista. Eu que agradeço. Muito boa tarde para você. Vamos começar com uma pergunta mais básica, né? A gente sabe que as pessoas pensam que a gastronomia norte-americana não é refinada, porque quando elas pensam na gastronomia norte-americana, ela pensa automaticamente nos fast foods. Mas, na verdade, eu ouvi falar que tem a ver com os processos históricos, questão de colonização. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, posso falar um pouquinho sobre isso. É um pouco estranho realmente falar sobre cozinha norte-americana, questão de refinamento, porque houve muito atraso mesmo. A gente só teve um pouquinho de refinamento no final do século XX, com a Julia Child, que ela viajou para a França, estudou bastante sobre técnicas novas de cozinha, métodos de preparo, e trouxe isso para os Estados Unidos, principalmente para o norte dos Estados Unidos. O sul, pela questão do junk food, do soul food, ele ainda até hoje não é tão refinado, mas o norte é bem refinado, principalmente o estado de Nova York. Mas isso é recentemente? Sim, é recente, é final do século XX. Porque eu ouvi falar que, como teve, acho que, os índios, eu não sei se tem alguma coisa a questão é mais ver. escravatura. A escravatura, ela influenciou bastante a gastronomia norte-americana. A questão do soul food, ela é originado do termo soul music, que é a música, né, dos negros africanos. E mais ou menos você sabe quantos anos, tipo, a partir de 1980 que começou... Não, um pouco antes. 1970, 1960 já começou o processo de refinamento. E, então, atualmente o cenário mudou. Hoje a gente pode falar que no norte-americano existe a comida, sim, refinada. Sim, existe a cozinha refinada com influência estrangeira. Ainda não existe uma cozinha norte-americana de raiz, né, propriamente assim dito, que é refinado. Porque a cozinha deles de raiz é a cozinha sulista. E ela não é refinada, é uma cozinha rústica. E o que seria, assim, o lado refinado para eles? No mínimo, cozinha francesa e cozinha italiana. É influência estrangeira. E para você, o que diferencia a gastronomia norte-americana das demais? Influência. Influência porque é o seguinte, no sul, principalmente no estado de Louisiana, houve uma colonização de canadenses de origem francesa e espanhola, são chamados crioulos louisianos, né? Eles criaram a cultura Cajun, que é uma cultura baseada em temperos apimentados e pesca. O prato mais típico, creio eu, da cultura Cajun é a rã provençal Cajun. Ah, sim. E esse é o que você pode falar que é o que diferencia. Sim, o que diferencia a cozinha norte-americana das outras são a influência estrangeira. Eles não têm uma cozinha típica deles. O máximo, sim, que se pode ter deles é indígena. E hoje é bem escasso mesmo, bem raro. E nos Estados Unidos a gente percebe que em cada estado ou região tem uma comida predominante, digamos assim. Sim. A gente sempre pensa, por exemplo, no Texas, a gente pensa em quê? Em churrasco. E aí tem as outras da capital, a gente pensa, sei lá, em hambúrguer ou hot dog. Existe mesmo essa diferenciação, região? Existe. O próprio churrasco nos Estados Unidos, cada região ele é de um jeito. No norte, mais pro norte dos Estados Unidos, é mais usado a grelha direta, com fogo direto. No sul dos Estados Unidos, eles chamam, né, o Old Texas Barbecue, que é o tipo de churrasco mais lento. Fica 12 horas numa churrasqueira.
separado do fogo, a carne só cozinha com a fumaça e vai defumando bem lentamente. Então, a própria cultura do churrasco, que é algo difundido pelos Estados Unidos para o mundo, é diferenciado por região. E você consegue citar algumas regiões e seus respectivos pratos? Esse é um pouco complicado, porque não é bem tipicamente assim, um prato típico do norte, um prato típico do sul. A não ser o sul é mais fácil falar porque eles têm a soul food, igual eu comentei com você, que é a comida, né, típica sulista, que é churrasco, pratos baseados em milho, amido, batata, é mais típico assim. Mas agora o norte dos Estados Unidos tem realmente muito pouco cultura gastronômica ainda. Ainda é influência estrangeira. O pessoal de fora, né, sempre quando pensa nos Estados Unidos, igual eu falei, a gente pensa nos fast foods, porque isso foi difundido no mundo inteiro. Uhum. E, consequentemente, né, acho que a imagem que vem junto aos fast foods são os norte-americanos criando um peso, assim, gordinhos. Sim, Tanto sim, que obesos, existem obesidade. algumas séries, algumas coisas que mostram isso, né, tipo sátiras. Sim. Mas conforme você falou que agora que tá tendo refinamento na gastronomia de lá, isso tá mudando? Você acha que podemos dizer que os Estados Unidos, especificamente falando, ele vai começar a ter uma imagem diferente, talvez, de um povo mais saudável Não. ou alguma coisa assim? Não, porque o junk food já tá enraizado na cultura. É difícil você falar em culinária norte-americana ou comida norte-americana sem citar os inúmeros redes de fast food que tem. Provavelmente só lá, às vezes, porque acaba nem saindo, a não ser McDonald's, Burger King, que as redes realmente já miram internacional. Mas é muito enraizado. Não tem como você falar de uma comida hoje norte-americana saudável. Também é difícil pra gente falar que é uma comida saudável, porque nossos pratos, a gente mora num país tropical, nossos pratos são coisas mais frescas, mais leves. Mas a deles não, já são pratos mais calóricos, entendeu? O porco, por exemplo, que é muito ingerido lá, é uma coisa calórica. Então, provavelmente não vai ver uma culinária norte-americana saudável tão cedo. Você fala a questão da temperatura, vamos dizer assim, Não, a questão, influencia. Talvez. Região, é questão regional mesmo, é região do mundo, a região do globo influencia nisso. O que cresce lá não é o que cresce aqui, né? Então não tem como eles terem uma culinária saudável, fresca, igual a gente tem aqui. Mas tá melhorando pelo menos um pouco. Sim, tem tentativas do próprio governo de tentar diminuir o consumo de fast food, junk food. Mas é muito difícil, é praticamente impossível tirar isso deles. É uma questão cultural mesmo. Digamos então que os norte-americanos que procuram ter uma alimentação saudável, assim, são exceção. É uma questão até financeira, porque um alimento hoje não processado, ele é caro. Quando você industrializa um alimento, você passa ele por processos industriais, você barateia ele. Isso começou na década de 50 nos Estados Unidos. É uma questão machista, né? Porque as propagandas mostravam mães cozinhando, como a dona de casa, e como era mais fácil a vida com processos industriais. A questão do pão. O pão branco, quando foi lançado nos Estados Unidos e deu um boom da farinha branca, é uma coisa louca, porque não tem proteína nenhuma, não tem carboidrato, não tem vitamina, não tem nada no alimento. É um simples coisa de farinha, um bloco de farinha cozido. Nada saudável. Nada saudável. Então é difícil você falar que vai ter uma melhora depois de 50 anos, sabe? De uma cultura culinária nada saudável. É uma coisa que passa de pai para filho. Sim, já passou de geração para geração. E a culinária, igual a gente estava falando, norte-americana, é bem mais do que só os hot dogs e os... Bem mais. A cultura do churrasco é questão familiar, sabe? Todo mundo tem seu churrasco lá. É algo comum. Não é só... A questão do próprio hambúrguer. O hambúrguer começou dentro dos churrascos. Hot dog começou dentro do churrasco. Como eu falei da influência estrangeira, os hot dogs, os primeiros lá, não eram salsicha industrializada igual a gente tem aqui. São Frankfurts, né? Anduils, que é feito na Louisiana. São coisas artesanais.
Só que cada vez mais, conforme vai passando o tempo, desde a década de 50, é só industrialização. Não existe mais uma culinária saudável nos Estados Unidos. Então, no começo, podemos dizer assim, que no começo era mais saudável que agora. E não o Sim, sim, contrário, porque... sim, é. Foi realmente o processo de industrialização. Então, talvez o norte-americano de anos e anos e anos atrás, quando o hambúrguer, quando a salsicha não era industrializada, era, digamos assim, mais saudável do que o que come Sim, agora, sim, com porque... certeza. Então, é assim mesmo. Então, em vez de melhorar, A piorou. tendência é piorar. É uma questão até global isso daí. Porque os alimentos, como eu te falei, não industrializados estão ficando mais escassos. Vai acabar, sabe? E as pessoas não se atentam a isso. E ainda falando sobre a questão dos fast foods, né? Que é meio difícil não tocar no assunto quando a gente pensa nos Estados Unidos. A gente sabe que o Brasil ele é muito influenciado pelos Estados Unidos em todos os Sim. aspectos, seja na questão de música, seja na questão da alimentação, enfim, o que eles às vezes eu tenho a impressão que é o que eles gostam, vem pra cá e a gente gosta também. Sim, mas é uma questão, né, é financeira, né? É, É a mas questão do capitalismo deles, sempre mandar pra fora o que eles produzem. É questão ideológica até, implantar a ideologia deles em outros países. É engraçado que, por exemplo, num país como a Índia, que até, sei lá, 50 anos atrás, eles comiam praticamente o que monges comiam, refeição, né, baseada na religião deles, hoje já tem um McDonald's com a cara deles, entende? Com a carne de soja, ou carne de frango, para não ter a questão da vaca. Então, a cultura deles vai se disseminar cada vez mais, não só no Brasil. Sim, é que a gente fala no Brasil porque eu lembro que quando eu estava estudando história, na questão de Getúlio Vargas, quem ele implantou, então tudo é tipo assim, é direto a relação Estados Unidos e Brasil, tudo que é deles, digamos assim, vem pra cá, inclusive a questão da gastronomia. E isso, esse amor pelos fast foods também está em nós, talvez atualmente Tá sim. não na mesma proporção que lá, mas aqui também nós podemos dizer que os brasileiros têm alguns queridinhos. Tem. Até uma questão engraçada você falar nisso, porque os primeiros hambúrgueres e hot dogs que a gente teve, não foi artesanal como é hoje, como o que eu trabalho, que é tudo carne fresca, tudo material fresco. O primeiro contato com hambúrgueres que a gente teve foi fast food. Então, tá já na nossa cultura que a gente apropriou deles isso daí. A gente tem fast food, sim, inclusive brasileiro. O Bob's, por exemplo, é uma rede nacional. Fast food, junk food, comida que faz mal, sim. A gente tem que procurar, às vezes, se informar assim, sobre a culinária norte-americana, porque para não deixar enraizar tanto na nossa cultura, porque pode ser prejudicial. A gente vai perder a nossa identidade e se apropriar de algo deles que nem sempre pode ser bom para nós. E você pode dizer que, na sua opinião, está começando já? Sim, há muito tempo. Você acha que o hambúrguer é o que a gente mais consome? Sim. Com certeza. Eu tô no contato dia a dia com o cliente. A gente vê que quando eles comem algo fresco, eles percebem que é realmente bom e é diferente do fast food. Não tem aqueles aditivos, né, artificiais. Tudo bem, é imbatível você fazer uma carne fresca e uma carne cheia daqueles aditivos. É impossível, é impossível chegar no sabor daquilo lá. Mas isso que às vezes vale a pena pensar um pouco. Será que por ter esse sabor todo tem alguma coisa errada aí, entende? Procurar saber melhor pra não se alimentar mal. Tipo assim, se comparando um com o outro tem tanta diferença, é porque Tem, algum tá exatamente. errado. Dá pra ver, parece de plástico, sabe? Quando você pega um lanche feito, por exemplo, no Black Sheep, e um lanche feito numa rede de fast food, dá pra ver que é bem artificial a coisa. E você chega a perceber que, por exemplo, a pessoa... Bom, o fast food é o mais fácil acesso para todos, Sim, né? Então, isso é digamos barato. que o primeiro contato nosso sempre vai ser com as redes de fast food, geralmente, raras Sim. exceções. E aí, quando você vai e prova um produto fresco, digamos assim, vamos supor, eu vivia comendo fast food de alguma franquia. E aí eu provei o fresco, o hambúrguer fresco, tudo certinho. Minha tendência vai ser abandonar o outro ou é meio que impossível? Abandona, porque o nosso corpo ele sente
quando você ingere algo saudável, algo que faz bem, no seu cérebro causa reações químicas, reações de prazer. Então é possível sim voltar. E você, assim, no seu cotidiano, você percebe que às vezes a frequência de alguns clientes está aumentando? Sim, Tipo assim, eles estão abandonando a velha vida, digamos. Abandona. O nosso preço, sabe, a questão do preço do produto fresco, ela pode ser um pouquinho acima. Mas se você pôr na ponta do lápis a questão da saúde, vale a pena. Vale muito a pena. Mas me diz uma coisa. Lá nos Estados Unidos, o hambúrguer, você falou que tem a diferença por causa do sul e do norte. Sim. Mas, no geral, assim, se a gente puder eleger um produto, assim, esse é o mais consumido. O hambúrguer é o mais consumido? Não. Ou é o hot dog? Não. De questão de comida ainda são churrasco. É o churrasco. É o churrasco. O churrasco certeza. É imbatível. É. Porque a gente vê nas séries e filmes, geralmente, por exemplo, o personagem tá andando e para numa barraquinha de hot dog. Sim. Quantas e quantas vezes... Apesar de ter muito em questão de quantidade, né, de fácil acesso, eu creio que na questão de gosto ainda seja o churrasco. O churrasco. Sim. Mas agora tá, igual você falou no começo, agora tá entrando então a italiana, a francesa, talvez japonesa. É porque hoje a gente tem grandes chefes já nos Estados Unidos, né? Por exemplo, a Niki Nakayama, que é a chefe do Nick K, ela tá trazendo a cozinha Kaiseki para os Estados Unidos, que, como eu te disse, é uma cozinha baseada em alimentação de monges, né, monges budistas, coisa mais saudável. Mas é difícil você enraizar algo assim na cultura deles, porque já é sólido. Comparado aos outros países, digamos assim, desenvolvidos, vamos pôr só eles, os Estados Unidos é o que está mais atrasado. Sim, questão gastronômica é. Comparado à Europa, por exemplo. Sim, com certeza. Bom, então, para fechar, muito obrigada, Lucas, pela sua participação. Mais uma vez, eu agradeço você ter aceito o convite. Que isso, foi um prazer. E tenho certeza que o nosso ouvinte gostou de saber um pouco mais de como funciona a gastronomia norte-americana. Afinal, igual a gente estava falando, é presente no nosso cotidiano. Sim. E se você chegou agora e perdeu o nosso bate-papo, ou caso queira ouvir novamente, acesse a página facebook.com/Rádio Naerp. Se encerra agora mais um NERP Entrevista. Eu sou a Larissa Nuzik e fico por aqui. Até a próxima. A Rádio Naerp também está no site do curso de jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br.